gostam de culto de missões nessa igreja? Deve gostar. Teve uns amém meio assim, mas vocês têm 2. Cada 2 meses é o sinal que vocês gostam de culto de missões, amém? Eu sou suspeita, eu gosto 2 pouquinho, ó. Tira pela capa da Bíblia, né? Eu gosto só um pouquinho só. Mas nessa manhã, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, queridos, foi realmente falar sobre a missão de Deus e a igreja local. Então, se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria A Missão de Deus e a Igreja Local. Porque eu não sei se você já ouviu, mas Deus tem uma missão nessa terra. E missiologia, a gente chama isso de missio Dei. É a missão do próprio Deus. E deixa eu te falar, a missão nasce no coração dele, é transmitida para o nosso coração. Sabe, às vezes quando eu vejo pessoas falando assim, Cássia, eu não gosto de missões. Eu não aguento quando tem aquele momento. Às vezes me dá a impressão que é só um momento para arrecadação de dinheiro, né, Martinha? O povo associa a missão à arrecadação de dinheiro. Irmão, se a gente ainda está com esse pensamento, irmãos, a gente precisa mudar. Porque deixa eu te falar, esse livro aqui que você lê todo dia, porque eu sei que você lê todo dia. Ó, eu sou mulher de fé, tô crente. Irmãos, esse livro fala sobre missões. Ele, de Gênesis a Apocalipse, vai revelar o coração de um Deus que é missionário. Para você ver o tanto que o nosso pai é apaixonado em missões. Hoje ele tem muitos filhos, mas teve uma época que ele só tinha um único filho. E adivinha o que foi que ele fez dele? Um missionário. Jesus é o maior missionário que já passou nessa terra. Hoje nós cantamos que ele deixou os céus e veio à terra. Ele deixou a sua nação de origem e veio a uma nação que não era dele. Ele precisou se aculturar em meio a uma cultura judaica, irmãos. Isso é missões. Aleluias. Aleluias. Então, eu queria abrir falando de uma história, porque eu quero que você grave uma frase que tem nessa história. Eu não sei se você conhece o nome de um irmão nosso chamado Jadeilton de Almeida. Alguém já ouviu? Martinha, eu sabia que Martinha ia levantar a mão. Hoje ele é diretor da Escola de Missões, juntamente com sua esposa Andresa. E Jadeilton, irmãos, é o que a gente chama carinhosamente de verbossauro. O irmão é meio antigo assim, ainda mais tratando de missões. Ele está lá na primeira conferência de missões com Simon Porter, que deu origem ao livro Ushuaia que nós temos. Então ele sempre esteve envolvido. A primeira viagem missionária que nós fizemos à Bolívia, ele foi, tá? Então ele é pioneiro em muitas coisas. E por que eu estou te contando essa história? Porque um dia ele foi enviado. Ele entendeu o chamado missionário, pastor João Roberto, irmãos. Eles fizeram levantamento de suporte financeiro, tudo. E a igreja sede enviou Jadeilton para o campo. E eu queria te dizer que foi uma história linda, mas na verdade ele conseguiu fechar uma igreja e voltou arrasado. A história é meio triste. E aí não satisfeito assim, porque isso para um missionário, irmão, já acaba com o coração dele. Mas teve um irmão que eu tenho certeza que não foi guiado pelo Espírito Santo. Ele, assim como Pedro, um dia foi com Jesus, acho que ele teve uma influência assim, bem do capeta. Porque ele virou para Jadeilton e falou o seguinte: irmão, encontrou ele. Eu já vi missionário fundar a igreja, mas fechar a igreja foi a primeira vez. Tu é uma unção apostólica para fechamento de igreja. Irmãos do céu, eu nunca queria ser na vida Jadeilton ouvindo um negócio desse. Porque você pensa, você já está quebrado, e eu ouvi isso de alguém. Mas sabe, irmãos, graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Ele conseguiu, sabe, no Senhor superar essas coisas. Mas eu acho interessante que no dia que ele fez esse retorno ao que Deus tinha para ele em missões, ele ouviu uma frase do Senhor que foi: se junte a missões e faça alguma coisa. Nessa manhã, até o fim do culto, eu quero que você esteja com isso na cabeça. Se junte a missões e faça alguma coisa. Só que eu quero te mostrar o porquê você precisa se juntar a missões e fazer alguma coisa. Amém? Então vamos caminhar um pouquinho aqui. Eu queria falar algumas coisas com vocês, e a primeira é sobre a natureza de Deus. E eu sei que quando eu falo sobre a natureza de Deus, você já pensa logo que Deus é amor, Deus é bom.
todo verbiano tem o bom decorado, né? Ó, eu pensei que Deus era amor. Mas Deus é bom, Deus é amor. A gente pensa logo nesse caráter de Deus. Mas se eu te falar que a natureza de Deus é missionária, você crê? Sabe, Deus tem uma veia missionária, irmãos. Para você ter noção, a primeira pessoa na Bíblia que vai anunciar o Evangelho não é um homem, não é uma mulher, é o próprio Deus a Abraão. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te fazer grande. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava o quê? Pré-anunciando o Evangelho a Abraão. Então a gente já vê a visão missionária desde o início. A gente olha para a Bíblia e a gente vê sempre um plano global. Eu quero citar uma frase que não é minha, gostaria que fosse de John Stott, do livro A Igreja é Maior do que Você Pensa. Ele diz assim: a missão surge do coração do próprio Deus e é transmitida ao seu coração. Do seu coração para o nosso coração. A missão é o alcance global de um povo global que pertence a um Deus global. Amém. Irmãos, tudo em missões é global. Deus sempre quis alcançar as nações. Priscila leu um salmo. Você reparou que durante o salmo, o salmista sempre falava em nações? Vocês já repararam como os salmistas, em toda a Bíblia, até os profetas, Isaías, eles sempre falam de nações? Deus nunca pretendeu, irmão, alcançar só o povo de Israel. O povo judeu, ele tinha um encargo que hoje a igreja tem, de espalhar o Evangelho. A forma da missão do povo judeu é diferente da nossa, a gente também vai falar disso hoje. Eles tinham uma missão centrípeta. O que é isso? Centrípeta é uma força de fora para dentro, para um centro. Israel tem uma posição geográfica. Para você ir de um continente para o outro, você passa ali. Porque o entorno é muito deserto, você morreria. Então, qual foi a intenção de Deus botando aquele povo ali? Foi que as nações da terra se chegassem a Israel, Israel anunciasse o Evangelho e a adoração fosse espalhada. Você já se perguntou por que missões existem? Porque eu já me perguntei e eu tenho a minha própria resposta para Deus. Mas a verdadeira resposta está em João 4, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia lá em João 4? Vamos começar por esse texto. Sabe, John Piper, quando fizeram essa pergunta para ele responde da seguinte forma: missões existem porque não existe adoração. O combustível de missões, irmãos, é a adoração. Sabe qual é a meta de todo missionário? Levar a adoração às nações. Eu sei que a gente fala levar Cristo, mas quando eu levo o Cristo que eu estou levando, revelando o ungido, é levar a adoração. João 4, eu sei que é um texto conhecido seu, é o texto da mulher samaritana. Jesus está ali no posto, fazendo o quê? Evangelismo pessoal com aquela mulher. E quando ele se revela a vida dela, ela entende que ele é um profeta. E quando ela entende que ela é um profeta, irmãos, não era qualquer profeta, era o próprio Cristo, o Messias aguardado. Ela podia fazer qualquer pergunta, irmãos. Mas sabe o que é que estava no coração daquela mulher? Não era se o marido que não era dela que estava com ela ia ficar com ela. Não era se ela ia ser casada de forma correta. Ela não estava nem aí para relacionamento, irmão, humano. O interesse dela foi em adoração. Vai lá comigo no verso 19. Olha a pergunta dela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. No 21, Jesus responde: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Foca no 23. No entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, olha o que Jesus vai revelar para ela aqui no final.
pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ó, que revelação incrível. O Pai procura o quê? Adoradores. Uau, irmãos. Não é à toa que o nosso primeiro chamado é para ter o quê? Comunhão com o Pai. Porque a adoração, irmãos, se trata de comunhão também, entre outras coisas. O id, ele é posterior. Eu me aproximo de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. E porque eu provo desse amor, irmãos, eu também quero distribuir, emanar essa vida que está em mim para as outras pessoas. A gente está trabalhando muito isso lá no DI esse mês. Não fique com a boa notícia só para você. Seja um mensageiro dessas boas notícias. E, irmãos, eles têm correspondido com isso maravilhosamente bem. E eu espero que a gente aqui consiga responder tão bem quanto eles estão respondendo. Amém? Mas voltando aqui para a adoração. Missões existem porque não existe adoração nas nações da terra. Deixa eu te falar algumas realidades que existem no mundo. Na Índia, quando eu tive acesso a Celi, que é uma missionária nossa que hoje não está mais na Índia, mas está no Canadá, ela mostrou uma foto de um templo que ela foi, onde o Deus adorado é um rato. Eu não sei você, eu tenho nojo de rato, irmão. Eu tive dificuldade de ver a foto. As pessoas lá botando comida, o rato indo. Só de pensar me dá agonia. Irmãos, rato não foi feito para ser adorado. A gente não foi feito para ter comunhão com um bicho tão nojento que eu tenho para mim, irmãos. É meu, não é da Bíblia. Aquilo foi efeito da queda. Aquilo não devia ser um bicho criado por Deus. Irmãos, isso é a parte legal. Agora eu vou apertar mais um pouquinho, tá? Na Índia também existe um ritual de purificação daqueles que são líderes espirituais, onde os pais levam voluntariamente crianças para terem relações sexuais com esses homens. Isso é muito sério, irmãos. Porque eu não sei vocês, no nosso mundo, no nosso universo, ainda é abuso sexual infantil. Só que dentro da cosmovisão daquele povo, isso é um privilégio. Eu levar o meu filho de 7 anos para purificar um homem de Deus, ou dos deuses deles, né? Um povo hindu. No Nepal, eu estou vendo pai e mãe chocados, mas isso é sério. Eu estou querendo mesmo provocar vocês hoje. No Nepal, é uma forma de adoração, o pai e a mãe vender a criança para prostíbulos. Pensa em crianças de 6, 7 anos, que é a idade que a gente tem aqui na sala dos maiores, atendendo de 20 a 30 homens por dia. Isso não é adoração, irmãos. E a igreja tem que chegar nesse tipo de lugar, porque o que vai mudar isso não são governos, é Cristo. É o nascer de novo, é um discipulado que vai renovar essa cosmovisão para a cosmovisão bíblica, irmãos. Aleluia! Oh, glórias! Isso é um papel, irmãos, que cabe a gente. Como o Luan falou, seja dando suporte, em oração. Irmãos, orem. Eu vou acabar antecipando uma coisa que eu vou falar mais no final. Michela, o pastor estava conversando e Michela chegou na sala um dia e falou assim, gente, estão bombardeando Israel, vamos orar aquela coisa, né? E eu na hora me lembrei de Hassen, que é uma missionária nossa de acesso criativo, que mora na Jordânia com o esposo. Não é o nome verdadeiro dela, é a fake ID dela por uma questão de proteção. Amém? E, irmãos, eu peguei Hassen em oração com o esposo. Porque eu não sei se você sabe, a Jordânia fica entre o Irã e Israel. Então o míssil passa para chegar lá. E aí, irmãos, eu comecei a orar, e Deus falou assim, Cássia, por que tu está intercedendo só por Hassen e o esposo? Você acha que são os únicos missionários que estão nessas regiões? Você está esquecendo que existe um corpo de Cristo lá, seus irmãos, e o pior, e as pessoas que ainda nem me conhecem e que podem morrer sem nunca nem ter ouvido a ministração do Evangelho. Isso também é missões, irmãos. Aleluia! Aleluia! E sabe, irmãos, Jesus, como a gente já falou, ele veio à Terra e ele vem estabelecer o quê? Um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, a igreja. Escatologicamente falando, as profecias, você vai ver a primeira e a segunda vinda de Jesus juntas.
tá? Você nunca vai ver esse intervalo que a gente vive, tá? Que é o quê? A era da igreja, a dispensação do Espírito. Amém? E Jesus vem revelar isso. Você não vai achar a igreja no Velho Testamento. Você vai achar a igreja apenas no Novo Testamento. E você vai achar ela exatamente em Mateus 16. Se o pessoal puder abrir aí, se você quiser abrir na sua Bíblia, acompanhar aqui com a gente na tela. Vou falar telão, que é para já chamar a existência. Acompanhe comigo aqui no telão, irmãos. Aí em Mateus. E vou dizer uma coisa que vem no meu coração agora, irmãos. Nunca diga que nós estamos numa igreja pequena ou eu faço parte de uma pequena igreja. Diga assim, eu estou numa igreja que está em crescimento. Porque nós estamos em crescimento, irmão. Nós estamos no ano de consolidação, porque depois de toda consolidação vem expansão. Aleluia! Você é da fé. Não deixa eu achar você dizendo que nós congregamos num lugar pequeno, amém? É um lugar em crescimento. Aleluia! Mateus 16, irmãos. Jesus ele está falando aqui com os discípulos e ele está em Cesareia de Filipe e de repente ele faz uma pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles começam a falar, uns dizem que tu és Elias, um dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta para eles: eu já entendi o que o povo fala, agora eu quero saber vocês, o que vocês dizem que eu sou. Irmãos, Pedro vai dar uma resposta para Jesus, irmãos. Pedro ele vai falar lá no 16, Mateus 16, capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, a primeira vez que a gente vai ouvir a palavra igreja, eclésia na Bíblia, irmãos. E adivinha, é o próprio dono, é o cabeça, é o supremo pastor que está dizendo para a gente: eu vim estabelecer uma eclésia, eu vim estabelecer uma igreja. E, irmãos, pode não fazer sentido, mas eu sei que vocês são bem ensinados, porque eu já vi o pastor Felipe falando isso aqui. Quando eu cheguei, ele já disse que ele tinha ministrado isso, tá? Então, não vou me adentrar tanto ao conceito, mas vou passar por ele, porque talvez alguns que estão aqui não ouviram. Mas a própria palavra eclésia significa pessoas chamadas para fora para influenciar. Eclésia era o batalhão de elite do Império Romano, irmãos. Quando Roma dominava um território, um povo, ela entendia que aquele povo tinha uma cultura e uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo. Então, o que ele precisava fazer? Não é suficiente dominar o território, onde eles podem se revoltar e se rebelar contra a gente precisa dominar aqui. Então, o que Roma fazia? Ele pegava o melhor médico, o melhor arquiteto, o melhor padeiro, melhores músicos. E o que eles faziam? Enviava para o local dominado. A própria cidade de Cesareia de Filipe foi uma cidade edificada após a conquista para a homenagem do César. Os judeus detestavam aquele lugar. Então, o que acontece? Naquele lugar propício, Jesus fala. Sabe essa estratégia que Roma usa? De mandar os influencers, vou usar a nossa palavra atual, para cá, para você olhar e desejar ser como ele? Pois é, foi para isso que eu chamei vocês. Vocês são eclésia, um time classe A, irmãos. A gente é o pelotão de elite de Deus. É por isso que a gente precisa viver uma vida de excelência, para o povo olhar e falar: meu irmão, eu preciso ser igual a essa pessoa. Eu preciso ter o que você tem, porque eu olho para você, eu sinto paz. É uma alegria, o mundo está acabando, está com problema em casa, você está alegre. E isso é ser eclésia, irmãos. E isso nos traz um conceito de quê? Um conceito do envio. Entendeu? A igreja, por essência, ela é apostólica, irmãos. A gente pode ter perdido isso no decorrer da história da igreja. Mas a gente só está aqui porque um caminhoneiro, juntamente com sua esposa, ouviu do Senhor: vá para o Brasil e ensine a palavra ao meu povo. Se irmão Bud não obedece, talvez nós não estaríamos aqui. E eu não sei se vocês conhecem esse detalhe da história. Mas você sabia que ele não foi o primeiro chamado para isso?
Ele foi o quarto a ouvir isso de Deus. Isso me denota que 3 pessoas antes disseram não ao Senhor. Talvez no dia verbo da vida de missões a gente não diria o nome do irmão Bud. Seria outro apóstolo. Mas graças a Deus, irmãos, que ele foi obediente à palavra que ele recebeu. Que gratidão eu tenho à vida dele de Mama Jane, irmãos. Aleluia. Então nós temos no nosso DNA, você e eu. Cássia, eu não sou apóstolo, tudo bem. Mas na nossa essência, irmãos, a gente tem a essência apostólica na gente. A gente tem isso. A palavra missionário, por exemplo, a raiz dela é o quê? A palavra apóstolo. É esse envio. Então a gente é missionário, a gente é apóstolo, por assim dizer, entenda. Não estou falando o dom ministerial, tá? Por essência. Amém? Porque se alguém chegar, pastor Felipe, falar que todo mundo é apóstolo, eu nego, ó, tá gravado, viu? Aleluia, irmãos. E sabe, em Atos 1:8, se vocês puderem acompanhar aqui no telão, Jesus estava com os discípulos, e aí, irmãos, ele vai falar a forma como os discípulos deveriam fazer isso. E a forma como os discípulos deveriam fazer isso era como? Agora não era mais de uma forma centrípeda, era de uma forma centrífuga. Cadê a mulherada que lava roupa em casa? Vou fazer essa pergunta assim, porque eu sei que os homens são excelentes nessa igreja, os casados, né? Cadê a marada que já botou roupa na máquina para lavar? Obrigado, pastor. Obrigada, gente. Vamos ver assim com vergonha, que é isso, minha gente. A máquina é que lava, não é nem a gente. Se você viu a função centrifugar, você já reparou. O meio fica vazio, mas a roupa vai toda para os cantos do latão. Isso é uma força centrífuga. É uma força central que vai expandir para todos os lados o que tiver ali. Aleluia! Então o evangelho é o que? É o poder de Deus. E dentro de você ele tem que ser centrífugo. Por quê? Porque ele vai expandir para todo lado. Aleluia! Irmãos, e é por isso que a gente tem que ter, essas 2 bandeiras estão aqui de propósito. E é por isso que a gente tem que ter as 2 formas que a gente faz. Deixa eu só ler, para não adiantar aqui os processos. Acompanhei comigo no telão. Atos 1:8 fala assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só que Mateus ele fala isso na grande comissão, Lucas ele fala isso na grande comissão, Marcos ele fala isso. Gente, por que Jesus martelou tanto isso? Porque a igreja inicial, a igreja primitiva, na sua essência, era de judeus. Que tinha uma missão o quê? De concentrar tudo neles. E eles fizeram o quê? O que Michela ministrou no último domingo. No último domingo, não agora, mas o último que ela pregou. Fantástica aquela ministração dela, irmãos. Ela falou o quê? Que a gente, igreja, tem que ter cuidado para não nos acharmos tão santos, tão eleitos, tão especiais, que a gente não alcance o nosso próximo, que a gente não se relacione com o próximo. E vou abrir um parênteses, tem nada a ver com a pregação. Assiste a palavra de quinta-feira, irmãos. Era para a igreja aquela palavra que Michela ministrou sobre evangelismo e relacionamento. Amém? Então a gente precisa o quê? Se relacionar. Porque Michela ministrou, evangelismo se trata de relacionamentos. E missões se trata de quê? Relacionamentos. Aleluia! E aquele povo, ele estava martelando porque a intenção daquele povo ia ser ficar em Jerusalém. E é historicamente o que acontece em Atos. Vai ser necessário perseguição para esse povo começar a andar por Samaria, Judéia, confins da terra, irmão. Aleluia! E por que eu estou falando isso? Eu estou querendo reforçar que a forma que a gente vai fazer é tanto aqui como lá fora. Porque quem nunca ouviu a pergunta... Essa aqui é a bandeira da Islândia, para quem não conhece, tá? Os jovens que estavam brincando aí no dia da Páscoa, a capital da Islândia é Reykjavik. Tivesse me perguntado, eu tinha acertado. É a bandeira da Islândia, a nossa amada bandeira brasileira. E as pessoas falam, Cássia, para que alguém tem que ir para a Islândia ministrar o evangelho? Tem tanta coisa para ser alcançada no Brasil. Você sabia que nós temos povos indígenas que nunca ouviram falar, nem tiveram contato ainda com o homem? O norte está cheio. Pode perguntar para a Raab e Luan, que eles testificam melhor do que eu. Aleluia! Mas, irmãos, como é que eu compro a grande comissão? Com evangelismo... Estou aprendendo com paulista, botar S no final. Com evangelismo e missões.
Porque o que é conceito simples de evangelismo? Evangelismo é a igreja crescendo onde ela está. Irmãos, Osasco, desde que o Senhor disse que eu tinha que vir para cá, eu estou tomando essa cidade por posse. Falei, pai, eu tomo Osasco por herança. A gente não vai ser só uma placa aberta em Osasco. A gente vai ter influência naquela cidade. A gente vai se expandir naquela cidade. A gente vai ser uma igreja relevante. Então, irmãos, evangelismo vai passar por isso. Aleluia. Esse crescimento passa por isso. Mas aí, se eu só evangelizo e não cumpro missões, eu não cumpro a grande comissão. Porque missões é a igreja crescendo onde ela não está. Não tem Verbo da Vida em Reykjavik, na Islândia. E eu já falei para o supervisor da Europa que um dia a gente vai ter Verbo da Vida lá. Amém? E ele falou que ele quer, lá na Groenlândia. Eu falei, eu vou onde o senhor mandar lá? Só mandar. Aleluia, irmãos. Imagina que essas duas bandeiras, lembra, evangelismos e missões. Isso é um avião. O avião precisa das duas asas para voar, não precisa? Se a gente tira uma asa do avião, vou tirar o evangelismo, a gente só vai fazer missões. Esse avião levanta voo? Levanta não, irmãos. Se eu der só uma, vamos evangelizar, vamos dominar Osasco. Cada bairro dessa cidade vai ter um verbo Osasco. Mas missões, deixa para depois. O avião não decola, irmãos. Então entende, toda igreja local, ela tem que crescer onde ela está, mas ela tem que crescer onde ela não está. Sabe qual é a primeira coisa que pessoas que não têm acesso à palavra no idioma delas, o dia que uma Bíblia é traduzida e chega, irmãos, eles fazem festas. Sabe o que é você ver uma aldeia fazendo uma festa para receber um livro? É festa. Eles constroem um lugar. Eu vi uma tribo, acho Papua Nova Guiné, eles construíram uma casa para que a Bíblia ficasse lá, para que eles pudessem usar lá. Eles celebravam, eles dançavam. E aí a pergunta deles é, vocês têm Bíblia lá? Aí os missionários falam, a gente tem. Inclusive muitas versões, né, irmãos? E aí eles falam assim, por que vocês demoraram tanto para trazer isso para a gente? Existem lugares onde a igreja que a gente didaticamente chama de perseguida, irmãos, eles têm que decorar, eles têm porções das escrituras, onde eu decoro, e agora eu passo para o pastor Felipe. Aí o pastor Felipe decora, ele passa para a Martinha, ela decora, passa para a Bia. Bíblias têm que ficar enterradas em quintais. Porque se você for pego com aquilo, você vai ser torturado. E quando eu digo torturado, nem a ditadura aqui no Brasil torturou tão bem quanto se tortura lá fora. E eles não... Sabe o que você passar? Eu estava vendo a história do homem, passou 20 anos preso, irmão, sem ver família. Ele passou tanto tempo dentro de um buraco de 1 metro. As fezes só eram retiradas quando nem os guardas aguentavam aquele cheiro. Sem comer, lá. Ele foi tirado de lá, a cor da pele estava comprometida, ele desaprendeu a andar. E o filho, quando vai visitar... inclusive, a família é tão pobre que o filho precisou usar as roupas da mãe para poder visitar o pai. E aí, isso é uma tática para você amedrontar a igreja, tipo assim, tá vendo? É o destino de vocês, larga esse negócio de Deus. E a última vez que ele viu o menino tinha 6 anos. Então, o menino já era um homem agora, ele nem reconhece o filho. E o filho falando com o pai, falou assim, pai, nega Cristo. Nega Cristo e depois o senhor se acerta com Deus. Diz que nessa hora, isso foi a esposa contando para a missionária, ele reconhece o filho, ele entende que quem estava na frente dele era o filho dele. E ele recita uma frase que lembra uma música nossa, mas ele nem conhece a música. Ele fala assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. 20 anos, irmãos, passando por coisas que a gente nem imagina, irmãos. Sem andar. E eles não negam, eles acharam algo que até hoje eu pergunto, Senhor, o que essa igreja achou que a gente não achou? Irmãos, é a mesma igreja. Eles sofrem, a gente sofre, porque o corpo é um só. Aleluia. Deus não tem uma igreja livre, uma igreja perseguida. A gente usa isso didaticamente, mas a igreja é uma só. Aleluia.
Aleluias. E sabe, queridos, agora eu quero entrar no propósito da igreja para a gente ir para uma coisa mais prática, tá? Qual é o propósito da igreja? Se você puder abrir em 1 Timóteo 2:4, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Para quem estava aqui na quinta, qualquer semelhança com a ministração de Michela, ela pegou mesmo minha ministração. Brincadeira. 1 Timóteo 2:4 fala assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A gente cantou aqui, Priscila foi muito guiada nas músicas, vou perseverar em fazer sua vontade. E vocês estavam na alegria, cantando, dançando, batendo palma, uau! A gente acabou de descobrir qual é essa vontade. Que todo homem chegue ao pleno, seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a gente tem que perseverar nisso, irmãos. Eu vou estabelecer aqui esse propósito em 4 pontos, para ficar mais claro. Primeiro ponto, a igreja nasce para anunciar a palavra da reconciliação. Quem está vindo quinta ou não pode vir, mas está assistindo as ministrações, eu tenho certeza que a gente está craque nisso, amém? Ponto 2, edificar os santos para que se tornem o quê? Maduros. É um ciclo, você ser cristão, porque você nasce de novo, você é alimentado, você é discipulado, tá? Que é isso que o ponto 2 está falando. E no ponto 3, levar os santos a entender a sua parte na grande comissão. E aí agora eu entendo que eu fui alcançado para também alcançar. E aí eu faço o quê? O ponto 4. O santo vai começar a fazer a sua parte. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Isso é um propósito sem fim. Você nasce, você é discipulado, você entende seu chamado, você cumpre seu chamado. E pessoas vão nascer, e isso é um ciclo sem fim. Por isso que o discipulado é uma das melhores estratégias de evangelismo. Você evangeliza ali, leva a palavra no dia a dia e você começa a discipular. Porque eu não sei se você já se perguntou qual é o problema do continente africano. Porque Reinhard Bonk, ele ministra um sermão que 1 milhão de pessoas nascem de novo. Eu acho aquilo fantástico. Lá tem muito evangelismo em massa. Mas você já se perguntou por que o país continua naquela situação? Falta de discipulado. Você pode conversar isso com qualquer missionário de lá. Falta de discipulado. Não adianta nascer de novo, se eu não vou renovar a mente pela palavra. E uma pessoa que nasce de novo, ela não vai ter essa condição, muitas vezes, de ler e entender o que está escrito. E é por isso que a gente vem à igreja, é por isso que a gente faz o quê? Rema. É por isso que a gente lê a Bíblia, lê livros, para que a gente consiga o quê? Transformar a nossa mente. Amém? Aleluia. E dentro disso, querido, eu quero abrir com você o nosso último texto que está lá em Mateus 28, capítulo 28. Luan já até leu. É porque não tem muito para onde fugir, minha gente, é tudo. 28:18 fala assim: Jesus aproximando-lhes, dizendo, falou. Dizendo, falou é ótimo, Cássia. Lê a Bíblia. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E se você fizer isso, olha como é que Jesus termina a fala dele. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca tinha parado para reparar? Que o dia que eu li isso assim, que isso saltou, eu falei, eu nunca tinha entendido isso, Senhor. Quer dizer que enquanto eu cumpro a grande comissão, o Senhor sempre vai estar comigo, sempre vai estar com você, irmãos. Aleluia! O que eu quero frisar aqui? Jesus, nesse texto, você acabou de acompanhar comigo, amém? Em algum momento ele falou que o ID, a grande comissão, fazer discípulos, é só para os apóstolos? Ele não usa esse termo. Ele disse que era para os missionários. Não, certeza, está todo mundo comigo nisso. Mas as pessoas que estavam ali eram discípulos, não eram? Quem nasce de novo, eu aprendi isso ontem, vendo o quê? Michela ministrar. Ontem ela pregou isso na igreja que a gente estava. Quem nasce de novo é um discípulo de Cristo. E agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero uma resposta. Você pode levantar a mão, dar um glória a Deus, fazer o que você quiser. Até dar uma carreira aqui se você quiser. Mas pensa com calma no que eu vou perguntar.
Você tem convicção que você nasceu de novo e que você é um discípulo? Amém. Já estou indicando aqui quem nasceu, quem não nasceu de novo. Se você tem essa consciência, a grande comissão é para você. E uma coisa eu te garanto, eu sou discípula, eu sou filha do meu pai. E eu tenho o coração que ele tem. Então eu vou cumprir, irmãos, não só evangelismo, eu vou cumprir missões. Aleluia! A gente precisa ter como é que eu te digo, essa mentalidade. Missões é para mim. Porque o que a gente mais ouve, eu ouço muito, é: Cássia, missões não é para mim. Missões não é para mim. Às vezes eu conto alguns testemunhos que as pessoas até me perguntam e falam: missões não é para mim. E eu até entendo que talvez o que a pessoa quer dizer é: eu não tenho um chamado transcultural. Isso aí eu entendo. Só que eu acho que essa frase já enraizou tanto dentro da igreja que a gente esquece que missões é sim para a gente. E aí a grande questão não é se missões é para mim, que a gente acabou de descobrir que é. A grande questão é qual é a minha parte em missões. Aleluias! Irmãos, você não precisa ir para lugares como a gente citou hoje, Índia, Nepal. Você não precisa ir para uma tribo indígena. Mas missões é para você sim. Missão é para mim, irmãos. Aleluia! Agora a questão é como nós vamos fazer. E aí eu trouxe uns pontos bem práticos. 2 o Luan já até falou. Que é o quê? A primeira forma, eu vou dar primeiro uma resposta geral e depois a gente vai para o específico, tá? Como você pode fazer missões? Se associando a uma missão ou a um missionário. Pensa nisso como uma resposta geral. Eu preciso me associar ou a uma missão ou a um missionário. Agora a questão é como eu faço isso? Porque eu vejo que às vezes é a dúvida que as pessoas têm. É uma dúvida legítima, irmãos. O primeiro ponto, Luan já falou, oração. Você pode se associar orando. Quantos aqui tem prática, e agora não precisa responder não, é só para você. De parar um tempo de oração para perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu ore, o que é que está no seu coração. Fazer uma oração que a gente chama de proativa. Por exemplo, aconteceu um negócio em Israel, a gente foi orar, glória a Deus. Só que isso é uma oração reativa, já aconteceu, agora a gente corre atrás do prejuízo. Mas você já parou para entrar no seu quarto e falar: o Senhor quer que eu ore pelo quê? Pastor Felipe, na maratona de oração desse mês, ele nos direcionou a orar por missões. E ele foi muito específico. Não sei se ele teve uma direção, mas ele falou assim: vamos orar especificamente pela América do Sul, né, pastor? Pela América do Sul. Ele não ora, irmãos, pela Europa, Ásia. Eu quero a América do Sul. Você pode orar? E a gente começou. E eu comecei. Orei, cantará, mamá. De repente eu tive uma visão de uma porta e um homem em frente a essa porta. E a visão meio que foi dando enfoque assim no rosto. E quando eu olhei o rosto, eu falei: eu conheço. É um pastor nosso, missionário. Eu falei: é pastor Adriles? Ele falou: é ele mesmo. Eu falei: e o que é isso, Senhor? Ele falou: ele precisa que uma porta de oportunidade seja aberta, que ele já está esperando. Mas existe uma resistência tentando travar. E eu quero que você ore para que seja destravada, essa porta seja aberta. Aleluias! E ali eu comecei a me envolver com isso que Deus colocou. Isso é missões, irmãos. Toda vez a maratona de oração que nós oramos por missões, isso é missões. É o verbo Osasco fazendo missões coletivamente, inclusive. Aleluia! Mas você também pode fazer isso individualmente no seu quarto, irmãos. E você vai passar, escuta o que eu estou falando, experiências incríveis. Eu conheço pessoas que no reino espiritual já foram a lugares que talvez nunca vão pisar os pés, mas foram em oração, irmãos. E para quem tem chamado missionário, não perca tempo em não orar. Porque antes de pisar pé, a gente pisa o quê? Os pés em oração. Você tem que ir na nação que você tem chamado em oração. Aleluias! E nós vamos começar a ver livramentos do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu orando, tipo assim, só assim: Senhor, me dá uma direção, tem alguém, tem algum lugar. E aí Deus trazer pessoas, missionários. E eu orava, não tinha uma direção específica, orava em línguas, e aí vinha aquela direção específica. E aí eu orava e aquele peso cessava. E depois, alguns eu tenho contato, outros não, mas os que eu tenho contato: ô fulano, estava aqui, Deus me deu essa nota, Ô, Cássia, está acontecendo isso mesmo, estou passando isso, tal.
Irmãos, Deus quer lhe usar, vou botar essa forma, em oração, no secreto mesmo, irmão. Seja um canal, uma porta de Deus naquele lugar. Sabe essas crianças que eu acabei de citar no Nepal? A gente tem que orar por elas, irmãos, para que Deus alcance de alguma forma. E em oração pode chegar livramento. Ano passado, quando a igreja estava sendo perseguida na Índia, isso foi bem específico, estava inclusive explodindo igrejas, casas. Eu lembro que eu e um grupo de amigos começamos a orar e o Espírito Santo começou a trazer visões, direções, notas, e a gente via pessoas, irmãos nossos, que tinham fugido e tinham entrado dentro da mata. E a gente via animais, porque lá tem tigre, tem essas coisas rondando. O Espírito Santo trouxe notas, olha, eles estão há dias sem comer e sem beber. E a polícia atrás. E a gente começou a orar. Isso é real, irmãos. A gente precisa se envolver em oração com missões urgentemente. Porque ou a gente crê que a oração do justo vale muito seus efeitos, ou a gente não crê. Aleluia! Outra forma, com finanças. Luan também falou disso. E aqui eu vou fazer frisar algo que ele até comentou. Nunca pense que você está ajudando ou dando uma esmola a uma missão ou um missionário. Ou você entende que é uma parceria, lembra a resposta geral? Se associa, uma associação. Quando essa igreja ofertou para a minha viagem missionária, vocês estavam indo comigo lá para a Ilha do Torto, lá no Delta do Parnaíba, irmãos. Aí, o Verbo Osasco, vocês foram juntamente comigo. Por quê? Porque sem dinheiro não tem como pagar o barco, não tem como pagar o ônibus, a gente foi de ônibus e barco. Não tem como botar gasolina no triciclo, porque tinha lugar que, além de pegar isso tudo, foi quase 2 dias, ainda teve que pegar um triciclo para chegar. Não tinha como fazer o que a gente foi fazer ali sem dinheiro. E sabe, foram as contribuições de vocês que proporcionaram isso. Porque o que vocês enviaram fechou a minha viagem e eu ainda pude contribuir com outros colegas. Vocês são, eu sempre digo isso para pastor, fantásticos. Vocês são uma igreja que tem uma visão missionária, irmãos. Aleluia! Então se afoguem com isso mesmo, continuem. E outro ponto que eu quero falar sobre isso. Se algum dia vocês se associarem com um missionário, irmãos, tenham a seriedade de permanecer firme. Porque o que mais acontece no campo são pessoas que dão nomes, preenchem fichas, contribuem 1, 2, 3 meses. E eu não estou brincando. E nunca mais. Compromete ali com 1 ano, por exemplo. Eu vou dar R$20 por 1 ano, 12 meses. Às vezes dá 1 mês, nada. Eu conheci um casal que foi fazer a escola no passado, eles levantaram mantenedores. E foram tranquilos. Quando eles chegaram lá, sabe quantos realmente ofertaram? Nenhum. Ela, com a profissão dela, conseguiu se empregar numa escola e ele, com a profissão dele, o ministério, o MVV, contratou ele. Mas se não fosse isso, irmãos, eles não tinham provisão. Aleluia! Então, por favor, irmãos, tenham a seriedade de quando vocês não façam por emoção. Eu, quando eu falo esse tipo de apelo, eu nem gosto de música, que é para você não dizer que foi emocionado a ofertar dinheiro. Faça com a consciência, eu vou assumir esse propósito. Irmãos, pode ser, eu já recebi, eu vou falar isso aqui só para você entender. Eu já recebi 1,27 de oferta missionária. Orei por aquela vida tanto quanto qualquer pessoa que me ofertou mais. Porque para o missionário, irmãos, e eu levei um tempo para entender isso, não se trata de valor, se trata da fidelidade. Dele entender, pô, o pastor Zenilton é meu mantenedor, ele é meu parceiro. Pastor Zenilton, ele entende o chamado que tem na minha vida, ele entende o que eu estou fazendo, e ele está com a mão no arado, juntamente comigo. Para um missionário é isso. Aleluias! Passado isso, eu quero entrar num outro ponto, que inclusive, eu quero indicar até esse livro aqui, ó. A Missão de Enviar Hoje, a gente não vai ter no nosso Verboshop, tá? Mas você acha pela internet, ele é da editora Jocum. Ele vai falar, irmãos, de formas práticas, como você pode ser um suporte missionário. Eu não sei se você já ouviu esse termo, suporte missionário, mas um missionário que vai para o campo transcultural, ele vai precisar de suporte logístico, suporte financeiro, suporte em oração. Ele vai precisar do cuidado missionário,
pessoas que mandem mensagem, WhatsApp. Você está bem? Porque às vezes a gente sempre quer a notícia do campo, né? Almas foram ganhas, a igreja está avançando. Mas às vezes a gente esquece do apoio emocional e psicológico. De lembrar que o missionário é gente, ele tem uma família. Vocês estão bem? Está faltando alguma coisa? No dia do aniversário, irmãos, manda a mensagem. Hoje a gente tem direct, Instagram e tem um direct. Nossos missionários estão no Instagram, no Facebook. Manda um direct. A agência, se você seguir, ela posta o dia dos aniversários. Vai lá e manda uma mensagem, irmãos. Mas ele nem me conhece, mas é um irmão em Cristo seu. Bota lá, ó, eu sou do Verbo da Vida Osasco. Hoje eu sei que é o seu aniversário, queria desejar isso aqui para você. Se vier uma palavra, manda uma palavra. Irmãos, isso não tem preço para quem está no campo. Porque muitas vezes o campo, ele tem uma aparência, às vezes, de solitude. Mas quando você manda uma mensagem, quando você pega junto, você lembra para o missionário, você não está sozinho. Tem um corpo de Cristo aqui que está te segurando. E às vezes, irmãos, é uma mensagem perguntando se ele está bem, se o filho está bem, se tem algum motivo de oração específico. Aleluias! Suporte logístico, quem está lá fora tem que ter um procurador aqui no Brasil. Alguém que vai ter uma procuração para, se precisar abrir uma conta, fechar uma conta, ir num cartório, resolver qualquer coisa em nome dele, ele vai ser esse procurador, que com essa procuração vai lá e vai ajudar o missionário. Porque já pensou se um missionário, por exemplo, para fechar uma conta, abrir uma conta, ele tiver que sair da sua nação para cá, o custo que é? Isso é um suporte. Suporte nas mídias. Mídias sociais, eles têm muita dificuldade. Vou dar um exemplo. Jussara, no Camboja, se ela estiver numa aldeia, nem vai ter acesso à internet. Ela vai ter quando voltar para casa na cidade. Já pensou se ela tivesse alguém que falasse assim, ô Ju, faça, eu chamo de Ju porque é uma amiga, né, Jussara? Manda para mim as fotos e o vídeo, eu vou editar o vídeo para você. E manda esse vídeo, é um auxílio no campo. Isso é missões? Isso é missões, irmãos. Existem várias formas que a gente pode engajar. Profissionais, com a sua profissão. Eu tive uma amiga que ela é médica e uma das nossas missionárias estava com uma enfermidade, fez exames, mas estava sem dinheiro para ir no médico. E a agência entrou em contato com ela, porque ela fez missões comigo, e falou assim, você não pode atender ela de forma online, né, o teleatendimento? Falou, posso. E atendeu essa missionária. E acompanhou. E chegou no ponto que ela falou assim, ó, eu já tinha te internado no primeiro exame. A gente deu uma esperada, mas você precisa ser internada. E ela foi internada e ela acompanhando. E ela saiu, continuou acompanhando até que ficou tudo bem. Suporte missionário. Supriu uma necessidade. Quando o missionário faz retorno missionário, ele precisa de suporte para esse retorno. Que essa igreja local, alguém faça essa logística de onde vai ficar, entendeu? A alimentação. Às vezes, buscar no aeroporto, irmãos. Quem aqui já foi bem recebido no aeroporto? Eu fui. Michela me recebeu bem com Bia. Já pensou o missionário chegando e acontecer igual aconteceu? Michela e Bia lá esperando eles. Sabe, você chegar num lugar, tem uma cesta ali. Isso é cuidado missionário, irmãos. Isso é missões, irmãos. Aleluias. Olha, coisa simples que você pode estar atuando como missões. Quando o missionário retorna, às vezes eles aproveitam para cuidar da saúde, por exemplo, profissionais da saúde. Um dentista, porque lá fora, geralmente, você vai pagar isso em dólar. Então, às vezes, irmão, ele precisa fazer um canal, é um canal. Aí você pensa assim, poxa, é só um canal. Mas para ele não tem como fazer naquela nação, porque fica inviável. E outra, né, ainda tem a questão da confiança. Dependendo do lugar, às vezes nem tem dentista. Amém? Coisa simples. Contador, missionário tem que prestar conta das ofertas. Sai dinheiro aqui do Brasil. Ele vai precisar apresentar um imposto de renda. Irmão, eu vou me associar com você em missões. Eu sou contador. Você já tem? Você precisa de alguém para lhe dar suporte no imposto de renda? Missões. E às vezes as pessoas não pensam que coisa simples para um missionário, às vezes é um mundo, porque é muita coisa para o missionário pensar ao mesmo tempo. Mas você pode ser suporte e alívio para esse missionário, amém? Outra forma também, já estou caminhando para o final, tá, irmãos? Outra forma também que você pode ser alívio é através, tem um projeto que chama Help Connect.
O Help Connect é o quê? Ajudando, conectando a ajuda ao campo, a obras que estão startando, ou igrejas que estão começando no campo missionário. Cássia, eu posso ajudar como? Tanto com o seu serviço, como também com a sua experiência ministerial, dentro do Ministério de Socorros, ou no Cinco Dons, não sei, mas principalmente Ministério de Socorros. Qual é a visão do Help Connect? Deixa eu falar só quem é a pessoa, para vocês falarem, gente, de onde saiu isso? É de uma menina chamada Cássia, ela é gente boa. Mas se você não sabe, o atendimento piloto do Help Connect foi o Verbo Osasco, viu? Aleluia. A gente ainda faz uso do Help Connect. E aí o que acontece? Eu levanto voluntários para esse projeto com experiência, principalmente em Ministério de Socorros. Porque uma igreja, quando começa, e qualquer semelhança com a história dessa igreja aqui, não é coincidência, é fatos reais. Acumula o quê? Tudo no casal pastoral. Porque é quem vem pronto para abrir aquela obra. Só que, irmãos, isso é muito cansativo. E mais aí começa a nascer pessoas, essas pessoas começam a ser discipuladas, pessoas aqui no Brasil é uma realidade, vêm às vezes de outro ministério, e também vão ser cuidados, também vão ser discipulados. E o pastor vai vendo o crescimento espiritual, e aí ele vai conseguir começar a treinar para essas pessoas assumirem postos de liderança. Isso começar a ser um alívio para eles. Só tem uma questão. Nem todo pastor e esposa de pastor, irmão, foi treinado em tudo. E detalhe, eles não precisam ser peritos em tudo. Aleluia! E foi para isso que o Help Connect nasceu. Para que um pastor possa falar assim, ó, eu estou com 2 pessoas aqui no financeiro. Você tem alguém para dar um treinamento? Para tirar uma dúvida? Às vezes, irmão, é uma dúvida. A pessoa está com uma coisa no coração, não sabe se é viável, se não é. Treinamento de um departamento infantil. Às vezes você tem experiência em departamento infantil, irmãos. Ó, tem uma igreja que eu até falei, não vou poder atender vocês. 3.000 pessoas, está com problema no departamento infantil. Cresceu isso, meio que quase que em 2 anos. Muito rápido o crescimento. Não tem um departamento estruturado. E aí eu já cortei logo, eu falei, irmão, nessa fase o projeto está começando, eu estou levantando voluntários, eu ainda não consigo. Eu recebo mais pedido de ajuda de obras que estão começando do que eu tenho voluntário para dar suporte. Então você pode o quê? Eu te enviar o link e você se inscrever como voluntário do Help Connect. Você vai poder o quê? Fazer missões através disso, amém? Aleluia. E por fim, a última forma que eu queria deixar aqui, irmãos, é através de viagens mesmo transculturais. As secretarias de missões dentro do Verbo da Vida, elas podem proporcionar esse tipo de experiência à igreja local. E a gente tem uma secretaria aqui, Martinha é a líder dessa secretaria, amém? E essa secretaria, ela pode fazer esse tipo de projeto. Eu já ofereci coisas assim, né? Falei com o pastor, Michela falou que nos abençoou para ir. Ela disse que vai ficar em oração dando suporte missionário. Falei, ó, a gente tem uns indígenas aqui no Brasil. Vamos fazer missões? Vamos para o norte? Tem um Mato Grosso que é mais perto, né? Mas meu coração é mais para o norte. Vamos para a Bolívia? O Verbo BH, em janeiro do ano que vem, a Secretaria de Missões estão com um projeto, eles vão para a Bolívia, para a cidade que eles vão, tem descendentes dos Incas. É Incas ou é Maia? É um dos 2 povos. Tem descendente, eles vão evangelizar. Eu fiquei assim, oh meu Deus, vontade de ir. Irmãos, para mim, todo cristão tem que ter uma experiência transcultural. Irmãos, é muito válida, irmãos. Vão, porque você vai ver o campo missionário de uma forma diferente. Você vai ver o que um missionário passa. Quando eu estive na Bolívia a primeira vez, eu lembro que eu dormia basicamente no chão. O que me separava do chão era a lona da barraca. E me deram um lençol. No frio que faz à noite, eu usava aquilo para me enrolar. E o travesseiro, irmã, era a minha mochila. E não me deu torcicolo. Existe uma unção no campo missionário incrível. Entendeu? Mas, basicamente, eu dormia no chão. Então, na Bolívia, eu descobri que tem chão bom e chão ruim para dormir. Porque tinha uns que me davam mais dor na coluna. Tinha outros que a coluna não doía. Eu falei, esse chão aqui é bom para dormir. Mas, irmãos, você vai ver a questão do choque cultural. Como é ministrar numa cultura que não é a sua cultura, que não tem o mesmo jeito de ver as coisas, que para eles vão ser normal e você vai ficar chocado. Aleluias! Irmãos, tenham uma experiência transcultural. Eu sou a pessoa que eu acho que mais ora e mais deseja que a gente faça
Um dia o pastor fala assim, Cássia, é o tempo. Martinha, faz esse negócio. Fica o quê? Só orando. Jesus, fala com o pastor Felipe, Jesus. Libera a gente, Jesus. Porque realmente isso é uma coisa que precisa de preparo. A gente não faz de qualquer jeito, irmãos. Precisa de logística, precisa levantar, precisa de oração. Talvez você não vai, mas você vai ficar dando suporte para a gente em oração. E jejum, viu? Raiba-se ficar jejum e oração, viu, irmã? Tu é a do jejum. Aleluia. Aleluia. Eu estou finalizando, irmãos. Queria chamar o Ministério de Música a subir aqui.